Olá, tudo bem? Estamos aqui hoje para falar sobre o artigo 51 do CPC, seguindo aí na nossa saga de comentários ao Código de Processo Civil de 2015. E hoje é dia de falar sobre competência para as ações que envolvem interesses da União. Então nós vamos conversar sobre o artigo 51, né? Ele traz aí uma regra repetindo as disposições constitucionais. Ele traz regras relativas à competência em razão da pessoa, porque ele considera, né, a presença no processo da união de uma pessoa jurídica e, em razão disso, repetindo os dizeres constitucionais, estabelece regras de competência. E aí tem duas regras básicas, a do caput e a do parágrafo único. Primeiro, nós vamos tratar da regra do caput, que disciplina o seguinte: é competente o foro de domicílio do réu para as causas em que seja autora a união. Então veja bem, ele está tratando especificamente daqueles casos em que a união propõe a ação. E aí a mensagem que ele manda é a seguinte: sendo a união a autora da ação, ela vai propor a ação no foro de domicílio do réu. E aí acaba repetindo, né, a regra geral de competência territorial prevista lá no artigo 46, mas o legislador optou por deixar bastante claro e repetir a disposição constitucional que está lá no parágrafo 1º do artigo 109 da Constituição, né, que disciplina exatamente sobre isso. Então, sendo a autora a União, ou as suas entidades autárquicas, né, a administração direta ou indireta, vai propor a ação no foro de domicílio do réu, ok? Já o parágrafo único disciplina que, se a união for a demandada, quer dizer, se a união for a parte ré no processo, a ação poderá ser proposta no foro de domicílio do autor, no de ocorrência do ato ou fato que originou a demanda, no de situação da coisa ou no Distrito Federal. Então, aqui neste parágrafo único do artigo 51, ele repete uma regra prevista lá no artigo 109, parágrafo 2º da Constituição Federal, uma regra de competência concorrente. Então, se eu vou propor uma ação contra a União, eu posso escolher um desses foros aqui. Ou eu proponho no foro do meu domicílio, eu que sou autor, ou eu proponho no foro de ocorrência do ato ou do fato que motivou a propositura daquela ação, no de situação da coisa ou no do Distrito Federal, ok? Então essa aí é a regra de competência concorrente nas ações que são propostas contra a União, ok? Há algumas outras regras especiais, né, que a legislação prevê, como é o caso, por exemplo, do artigo 109 da Constituição Federal, que no seu parágrafo 3º disciplina sobre o seguinte: serão processadas e julgadas na Justiça Estadual, no foro de domicílio dos segurados ou beneficiários, as causas em que forem parte instituição de previdência social e segurado, sempre que a comarca não seja sede de vara do juízo federal. E, se verificada essa condição, a lei poderá permitir que outras causas sejam também processadas e julgadas pela Justiça Estadual. Então veja bem, esse parágrafo 3º do artigo 109 da Constituição estabelece uma regra específica da competência que envolve o Instituto Nacional de Seguridade Social, que é o INSS, para facilitar o acesso à justiça. Então ele vai estabelecer que, sendo parte o INSS e o segurado, a ação pode ser proposta no juízo estadual se naquele lugar em que for domiciliado o segurado não tiver vara federal. Claro, tendo vara federal, a ação vai ser proposta na Justiça Federal, mas não tendo naquela localidade vara federal, eu posso propor a ação no juízo estadual. Isso é uma regra aqui de acesso à justiça, né, que decorre do direito fundamental de acesso à justiça, porque se entende que essa pessoa segurada ou que pretende ser segurada pelo INSS está numa situação de inferioridade, de hipossuficiência. Então é preciso que se abra essa possibilidade de, não havendo justiça federal na localidade em que ela mora, ela poder acessar a justiça por meio da justiça estadual e discutir aquela questão previdenciária
que ela deseja discutir, ok? E o próprio parágrafo 3º faz uma ressalva para outros casos em que, se verificar a mesma situação, quer dizer, esse mesmo padrão aí, verificando-se de um lado a hipossuficiência da parte e de outro, né, a suficiência da União ou das suas entidades de irem até o local, vai ser possível que a lei estabeleça outros casos de, nesse caso aqui, delegação de competência. E há leis que estabelecem isso, como é o caso da Lei da Ação Civil Pública. Lá no seu artigo 2º ele diz o seguinte: as ações previstas nesta lei serão propostas no foro do local onde ocorrer o dano, cujo juízo terá competência funcional para processar e julgar a causa. Então veja bem, eu posso ter um caso de ação civil pública proposta contra a União e que tramite na Justiça Estadual. Então, se não houver vara federal naquela localidade, considerando essa disposição do artigo 2º da Lei da Ação Civil Pública, eu posso propor a ação na Justiça Estadual, né? A ação civil pública pode ser proposta na Justiça Estadual e ela vai julgar, então, aquele caso que é de interesse da União, porque a União participa do processo na qualidade de ré, eventualmente, certo? Então, havendo vara federal no local, a competência vai ser da vara federal, mas não havendo, considerando que o artigo 2º estabelece uma regra de competência funcional, a competência vai ser da vara estadual que está instalada naquele local, né, nesse caso aqui, onde ocorreu o dano que motivou a ação civil pública. Ok? E com isso, nós terminamos os comentários ao artigo 51. E, para finalizar esse vídeo de hoje, eu selecionei aqui um texto de um livro do Jorge Amado. E selecionei isso porque no último dia 10 de agosto comemorou-se os 107 anos de nascimento desse grande escritor brasileiro, que tem uma vasta obra e uma obra muito importante, né? E eu selecionei um trecho de um livro chamado O Sumiço da Santa. Esse texto diz o seguinte: contam os antigos, ouvi de minha avó, negra Grunci, que Oxalá saiu um dia percorrendo as terras de seu reino e dos reinos de seus 3 filhos, Xangô, Oxóssi, Ogum, para saber como vivia o povo, na intenção de corrigir injustiças e castigar os maus. Para não ser reconhecido, cobriu o corpo com trapos de mendigo e partiu a perguntar. Não percorreu muito caminho. Acusado de vadiagem, levaram-no preso e o espancaram. Por suspeito, meteram-no no Xilindró, onde, ignorado, viveu anos inteiros na solidão e na sujeira. Um dia, passando por acaso defronte da mísera cadeia, Oxóssi reconheceu o pai desaparecido, dado por morto. Libertado às pressas, cercado de honrarias, antes de retornar ao Palácio Real, foi lavado e perfumado. Cantando e dançando, as mulheres trouxeram água e bálsamo e o banharam. As mais belas aqueceram-lhe o leito, o coração e as partes. Aprendi em carne própria as condições em que o povo vive no meu reino e nos reinos de meus filhos. Aqui e lá, em toda parte, campeiam o arbítrio e a violência. Regras da obediência e do silêncio. Trago as marcas no meu corpo. As águas que apagam o fogo e levam as chagas vão apagar o despotismo e o medo. A vida do povo vai mudar. Empenhou sua palavra. Pôs em jogo seu poder de rei. Essa é a história das águas de Oxalá. Passou de boca em boca, atravessou o mar e assim chegou à nossa capital baiana. Muita gente que acompanha a procissão, carregando potes e moringas com água de cheiro para lavar o chão da igreja, não sabe por que o faz. Fiquem vocês sabendo e passem adiante, aos filhos e aos netos quando os tiverem. A história é bonita e contém ensinamento. Oxalá não conseguiu mudar a vida do povo, é fácil de conferir. Ainda assim, deve-se reconhecer que nenhuma palavra pronunciada contra a violência e a tirania é vã e inútil. Alguém, ao ouvi-la, pode superar o medo e iniciar a resistência.
Grande Jorge Amado, e com isso nós encerramos esse comentário ao artigo 51. Se você gostou desse vídeo, já sabe, né? Deixa aí o seu like, divulga ele por aí e nos vemos no próximo, no artigo 52. Até mais!